que eu estou com um e-mail disponível para vocês, tá certo? Esse e-mail é heleno.eemp@gmail.com, certo? heleno.eemp@gmail.com. Vocês podem enviar suas dúvidas, comentários. É um e-mail que eu destinei exclusivo para atender vocês, porque o outro e-mail eu recebo muito material e pode acontecer de ficar um e-mail ali que eu não tenha visualizado, tá certo? Então fica esse e-mail disponível para vocês. Os objetivos de aprendizagem da aula de hoje, partindo de campo elétrico, são enunciar a definição do campo elétrico, avaliar os padrões utilizados para representar as linhas de força de campo elétrico. Os conteúdos significativos é campo elétrico e linhas de força de campo elétrico. Então, na aula de hoje, a gente vai definir o que é campo elétrico e eu acredito que você já deve ter passado por essa situação aqui, quando você se aproxima de uma televisão com aqueles televisores com tubo, ou então monitores que tem aquele tubo, né, atrás, não dessas fininhas. Ou mesmo quando você manuseia aquelas sacolas de supermercado, você pode perceber que os pelos eles ficam atraídos, arrepiados, né? Mas por que que isso ocorre? O que ocorre de estranho, né? O que isso significa? Isso significa a existência de um campo elétrico, tá certo? Isso significa a existência de um campo elétrico, que é o que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, né? Campo elétrico. Então, para pensar em campo elétrico, a gente vai pensar antes em outro campo, que é o campo gravitacional terrestre, né? O campo gravitacional terrestre ele consiste em uma região, em uma zona de influência, em que corpos colocados próximo à Terra, eles sofrem uma força de atração, são atraídos pela Terra. Então, qualquer ponto que eu coloque aqui ao redor da Terra, o corpo, qualquer ponto aqui ao redor que eu coloque, o corpo, ele vai sofrer uma força de atração. E essa força de atração, essa força gravitacional, a gente chama força peso. A força peso é massa vezes gravidade. Então, peso é uma força, a massa é uma propriedade da matéria, a massa é uma propriedade da matéria, e o G, que é campo gravitacional, é um campo. Da mesma forma, essa estrutura vai servir para campo elétrico, mas em vez de ter a letra M, a gente vai ter a letra Q de carga. Em vez de a propriedade ser a massa, a propriedade é a carga elétrica. Em vez do campo ser do tipo gravitacional, o campo vai ser do tipo elétrico. Então, nós temos aqui o seguinte, que o campo é uma região de influência. Vamos pensar no seguinte, imagina uma pessoa bem perfumada adentra a sala. Aquelas pessoas que estão próximas a ela vão sentir o perfume com maior intensidade. Os que estão mais afastados vão sentir com menos intensidade. E os que estão muito distantes não irão sentir. A única diferença é que essa pessoa bem perfumada, quando ela chega, ela não é capaz de sentir o próprio perfume. Enquanto que a Terra não é capaz de sentir o próprio campo gravitacional, nem uma carga elétrica é capaz de sentir o seu próprio campo, certo? É como se a pessoa estivesse com perfume e ela não sentisse o perfume, estivesse tão acostumada que não sentisse mais perfume. Então, a grande questão é a seguinte, a força elétrica pode ser de atração ou repulsão, mas como é que uma carga sabe que vai ser atraída ou repelida pela outra? Uma vai perguntar para a outra, e aí, você é positiva ou negativa? Ah, é positiva, eu sou também positiva, então vamos nos afastar, vamos nos repelir. É assim? Não, não é assim. Ela sabe que tipo de interação vai ocorrer por conta da existência de um campo elétrico, né? Por conta da existência do campo elétrico, né? Então, o campo elétrico é uma ação à distância,
certo? Não precisa, para uma carga ser atraída por outra, não precisa estar uma encostada na outra, basta estar próximo, da mesma forma o campo gravitacional terrestre. Quando eu tenho qualquer corpo próximo à Terra, não precisa estar em contato com a Terra, com a superfície, para ser atraído pela Terra, basta estar próximo, né? Embora em contato também seja atraído. Então temos uma ação à distância, tá certo? Temos uma ação à distância. É meio que a carga 1, ela sente qual é o campo da carga 2, a carga 2 sente qual é o campo da carga 1, então isso faz com que a atração ou a repulsão seja ativada, né? Então, o campo elétrico, supõe que você tem uma carga Q e ela tem uma região de influência, e nessa região de influência tem uma carga de prova, uma carga Qzinho. Então, a carga de prova, a definição diz que é uma carga que serve para testar ou provar a existência de um campo elétrico, tá certo? Então, quando você tem essa carga de prova, e se por acaso a minha carga Qzão fosse positiva, o que ia ocorrer? Ia ocorrer o seguinte: positivo com positivo, repulsão. O campo gerado seria de afastamento e minha força seria de repulsão. Então, quando eu coloco minha carga de prova, que por convenção a gente considera ela sempre positiva, né? Então, a gente sempre quando calcula o campo elétrico em um ponto, a gente imagina que existisse uma carga de prova naquele ponto. A gente faz de conta que existisse uma pequena carga positiva naquele ponto para poder desenhar o campo elétrico. Então, aqui, quando eu coloco a minha carga aqui, Qzinho, e ela experimenta uma força atrativa, é porque o campo elétrico é um campo elétrico de atração. E o campo elétrico, para ser de atração, sendo a minha carga de prova sempre positiva, então essa carga Qzão aqui seria uma carga negativa. Não está representado o sinal no exemplo, mas pela direção do vetor, é a conclusão que se pode chegar, tá certo? Então, o campo elétrico é uma propriedade influenciada pela presença da carga Qzão, que não depende da carga de prova Q para a sua existência, certo? Então, campo elétrico como uma região de influência elétrica. Então, temos campos gravitacionais, campos elétricos, campos magnéticos. A junção do campo elétrico e magnético é o campo eletromagnético. Então, tudo isso gera uma interação à distância, certo? Então, o campo elétrico é uma região influenciada pela carga Q, em que qualquer carga de prova que nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Então, para definir a carga elétrica Q, a gente faz o seguinte. Então, para definir o campo elétrico, ele é um vetor, tá certo? Que dá a direção do campo elétrico e é definido como a razão entre o vetor força elétrica e a carga de prova, né? Como eu falei, a carga de prova, para representar ela, vou usar o Q minúsculo, normalmente com um zero, Q0, não é que o valor seja zero, porque é impossível dividir por zero, mas é um valor que é um valor positivo, tá certo? Então, quando eu divido força por carga, eu tenho um campo elétrico. A mesma estrutura é para o campo gravitacional. O campo gravitacional seria quem? O campo gravitacional seria aqui G, a força-peso e a massa. Força, propriedade da matéria, da campo. Então aqui, ó, a força é medida em newtons e a carga é medida em coulomb. Logo, a unidade de campo elétrico seria newton por coulomb, né? Então, a unidade de campo elétrico, newton por coulomb. Então, essa expressãozinha é simples. Então, o campo é a força dividida pela carga. Se eu quiser achar a força, a carga de prova que está dividindo passaria multiplicando. Para a gente pensar um pouco, vamos fazer o seguinte. Por convenção, a gente considera a carga de prova sempre positiva, tá certo? Então, a direção, em relação à direção, os vetores campo elétrico e força vão ter a mesma direção, certo? Vai estar ao longo da mesma linha. E o sentido vai depender do sinal. Por exemplo,
Se eu tenho uma carga positiva, aí no ponto P que eu quero achar, eu imagino que no ponto P seja colocada uma carga de prova, tá certo? Uma carga de prova. Então, como a carga de prova é sempre positiva, então a tendência seria o quê? Aqui nesse ponto, uma repulsão. Então, o campo elétrico é um campo de afastamento e a gente teria a força e o campo na mesma direção e sentido. Se a gente pensar para carga negativa, então para carga negativa, deixa eu voltar aqui, para carga negativa, se eu imagino nesse ponto uma carga de prova é sempre positiva. Então a tendência dela seria sofrer o quê? Atração. Então o campo elétrico é um campo de aproximação e a força é uma força de atração, né? Então aqui o campo elétrico e o campo o campo elétrico e o vetor força vai ter o mesmo sentido, né? Por conta da carga geradora. Então vai ter aqui o mesmo sentido. Então só fazendo a correção, vou mandar para vocês com essa já aqui corrigido, tá certo? Fiquem tranquilos. Então o sentido depende da carga, tá certo? Então aqui você vai ter a força que atua vai atuar no sentido do campo. Então, uma carga positiva Q, exemplo 1, está fixa em um ponto no espaço, como indica a figura abaixo. Representa o vetor campo elétrico em cada um dos pontos que estão próximos à carga Q. Colocando no ponto P1 uma carga de prova positiva, desenho o vetor força elétrica nesse ponto. Então, vou passar aqui. Então, aqui, qual seria o campo elétrico aqui, ao redor dessa carga positiva? Então, ao redor de cada ponto, eu imagino uma carga de prova positiva. Se eu coloco uma carga de prova positiva aqui, sofre repulsão para cima. Se eu imagino uma carga de prova positiva aqui em P2, repulsão. Se eu imagino uma carga de prova positiva aqui, repulsão. Se eu coloco uma carga de prova aqui em 4, também repulsão. Se eu colocasse aqui, também repulsão. Então, seria uma direção ao longo do raio e toda de repulsão em todos esses pontos, né? E no ponto E1, que ele pergunta, seria também uma força de repulsão. Então, para todos esses pontos, o vetor campo elétrico seria um vetor de indicando um afastamento, não uma carga de prova. E para a força no ponto 1 seria uma força para cima, né? Seria uma força de repulsão para cima. Para os outros pontos aqui seria para a direita, aqui seria vertical para baixo, aqui seria horizontal para a esquerda, e assim por diante. Exemplo 2. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga de prova de 12 vezes 10 a menos 5 coulombs fica submetida à força elétrica de 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Determina o valor desse campo elétrico. Então, pela definição, campo elétrico, o módulo do campo elétrico é igual ao módulo da força sobre a carga de prova. Pessoal, módulo eu posso representar assim. Se eu coloco os vetores, eu tenho que colocar as barrinhas. Se eu não coloco os vetores, aqui não precisa colocar as barras. Eu entendo que você está trabalhando com os valores, módulo, tá certo? Então, os dados que temos, a carga e a força. Então, substituição aqui na equaçãozinha, 4 vezes 10 a menos 2 dividido por 12 vezes 10 a menos 5. Essa potência de baixo passa para cima, muda o sinal do expoente. Aí vai fazer
conserva a base 10 e soma os expoentes. Menos 2 mais 5 dá 10 à terceira. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 vezes 10 à terceira, newtons por coulomb. Ou então 2.000 newtons por coulomb. 2 vezes 10 à terceira equivale a 2.000 newtons por coulomb. À medida que você for assistindo a aula, uma dica que eu dou agora, você vai dando pause e refazendo os exercícios, tá certo? Refazendo os exemplos, é importante. Então, linhas de força, de forma objetiva, elas servem para representar campo elétrico. Então, servem para representar a geometria do campo elétrico. Essas linhas de força, elas podem ser retas ou curvas, certo? Então, e essa relação pode ser representada por três regras básicas. Então, linha de força em si é uma representação geométrica do campo elétrico, né? A primeira coisa que eu tenho que saber é que o vetor do campo elétrico ele vai tangenciar os pontos, certo? Os pontos que eu estou estudando. Então, estas linhas, linha de força, são a representação geométrica convencionada para indicar a presença de campos elétricos, sendo representadas por linhas que tangenciam os vetores campo elétrico resultante em cada ponto, logo jamais se cruzam. Então, esse ponto aqui, ao longo dessa curva, tangente seria para cá, tangente desse para cá, tangente é esse para cá, certo? Tangente seria a tendência de seguir em linha reta para um ponto, de forma simples, né? Então, a primeira regra, tá certo? A primeira regra é essa, que para um dado, basta aqui, para um dado ponto sobre a linha de força, a reta tangente à curva fornece a direção do vetor campo elétrico naquele ponto. Então, nessa figura 1, a gente vê um conjunto de curvas representadas e o vetor campo elétrico em cada ponto é tangente à curva, certo? A primeira regrinha é essa. A segunda regrinha, que é muito importante, que está relacionada à densidade do campo elétrico. Então, se calcularmos o número de linhas de força por unidade de área, ou seja, densidade de linhas, em uma seção colocada perpendicular à direção da mesma numa dada região do espaço, obteremos um valor que é proporcional à intensidade do campo elétrico naquela região. A figura 2 ilustra a regra, certo? Então, na região A, o campo é mais intenso do que em B. É mais intenso por quê, professor? Porque nessa região aqui, na região A, se você olhar, você vai perceber que a região A é atravessada por mais linhas de campo elétrico do que B, né? Você tem aqui, B só é atravessado por duas linhas de campo. A é atravessada por uma, duas, três, quatro. Então, o campo elétrico em A é um campo elétrico, seria 4 vezes mais intenso que em B. Então, quanto mais próximas estiverem as linhas de campo, mais intenso é o campo elétrico. A terceira regrinha é que as linhas de força saem das cargas positivas e chegam às cargas negativas. Lembrando que as linhas de força elas não atravessam as cargas. Nasce na carga positiva e morre na carga negativa, tá certo? Nasce na carga positiva, morre na carga negativa. Outra coisa que é importante é que as linhas de campo são simétricas, tá certo? São simétricas. O que é simetria? É a igualdade dos lados, certo? Na distribuição. Então, nós temos o seguinte. Essa configuração aqui é chamada de dipolo elétrico. Dipolo elétrico, dipolo, dois polos elétricos. Às vezes você vai atrás de uma camisa, tem vários tipos de camisa, manga longa, manga curta, regata.
camisa dipolo. Dipolo? Se atrai? Não. Dipolo seria dipolo elétrico. Tem uma carga positiva e uma carga aqui negativa, por exemplo. Então, as linhas de força nascem no positivo, morrem no negativo. Quando eu tenho aqui cargas positivas e positivas, as linhas de força vão me indicar também o que é uma repulsão. Elas não vão de encontro uma ao outro. Da mesma forma, se aqui fosse negativo. Se fosse negativo aqui, a única diferença nessas figuras é que, em vez de apontar para fora, aqui, essa setinha aqui, apontariam para dentro. Para diferenciar o vetor campo elétrico da linha de força, o vetor campo elétrico, ele vai mostrar, o vetor campo elétrico, mostrar aqui, ele vai mostrar um ponto. E a linha de força de campo, ela vai ser uma linha com a flechinha no meio, ao longo dela. Não vai ter a letra. Onde tem a letra com vetorzinho é o vetor campo elétrico, tá certo? Então, linha de força, eu posso ter um dipolo. Campo elétrico nasce na carga positiva e morre na carga negativa. E eu posso ter positivo e positivo, o negativo e negativo, e campos de repulsão. Continuando aqui, a gente tem que o campo elétrico sempre vai ser o quê? Sempre vai ser tangente às linhas de força, certo? E o número de linhas de força por unidade de volume ou de área, então vai estar relacionada à intensidade do vetor campo elétrico. Então, para um plano infinito, então você passa a ter as linhas, elas vão ser perpendiculares a esse plano se o plano está na horizontal, um plano carregado aqui, ó, uma placa carregada na vertical, as linhas vão estar na horizontal. Como é positivo, afastamento. Positivo do outro lado também é afastamento. Na verdade, a gente não é obrigado a colocar para vocês, por exemplo, qual é o sinal das placas. Por quê? Porque a gente sabe só pelo comportamento da linha de campo. Então, numa prova, não é obrigado a questão trazer o sinal da placa aqui, ó. Vou colocar esse positivo e esse negativo aqui não. Por quê? Se aqui é uma linha de campo, ela sai daqui e vem para cá, a regrinha, que a linha de campo nasce na região de carga positiva e morre na região de carga negativa. Campo elétrico uniforme, tá certo? Campo elétrico uniforme é um campo elétrico, normalmente a gente tem entre duas placas, e é uniforme porque a densidade, o número de linhas entre as placas, entre as regiões é constante, certo? É um campo elétrico a sua intensidade não muda, né? Então, as linhas de força de um campo elétrico uniforme são retas paralelas, igualmente espaçadas e de mesmo sentido, né? Uniforme em relação à distância entre elas e também ao sentido. Então, quando a gente tem cargas pontiformes, se ela é positiva, imagina uma carga de prova aqui, então vai gerar uma repulsão. Imagina uma carga de prova aqui, ia gerar uma atração positiva, afastamento, negativa, um campo de aproximação. Outra forma de dizer é o seguinte, é que cargas positivas geram campos divergentes. As linhas de campo, elas, no seu contexto, no campo divergente, as linhas de campo se afastam, enquanto que nas cargas negativas, pontiforme negativo, o campo é convergente, né? E você tem a distribuição simétrica, seja para uma geometria cilíndrica, então você vai ter uma distribuição radial ao longo do raio, concêntrica e simetria. Porque a simetria é assim, se tem 10 vetores para cá, perdão, 10 linhas de campo para cá também tem que ter quantas? 10. Simetria é a mesma medida, a mesma igualdade ali. Vamos fazer essa questão.
A figura 9 mostra várias configurações das linhas de campo. A figura 9 mostra várias configurações das linhas de força de campo elétrico devido a uma carga pontual. Com base nas regras vistas anteriormente, qual dos diagramas estão corretos? Esse primeiro aqui está correto. A carga é positiva e o campo é de afastamento. Está correto? Está correto. O B, carga negativa, campo se aproxima. Aqui é o campo é saindo dela, aqui o campo elétrico é como se fosse entrando na carga. Essa aqui está errada, porque o campo é de afastamento, seria como A. Essa aqui também está errada, porque o campo é de aproximação, como seria aqui em B. E aqui está certo? Realmente, o campo da carga elétrica positiva é saindo, mas aqui você tem simetria, não há simetria. Ou seja, você tem um desequilíbrio de linhas de campo. Então, esse lado tem mais linhas de campo do que essa. Então, está errado. Então, você tem o seguinte, que as corretas são as alternativas A e B, C, D e E está errada, certo? C, D e E está errada. Então, o campo sai da partícula positiva, entra na partícula negativa e D está errada por conta da simetria, né? Então, a C e aqui seria a E estão erradas pelo conceito mesmo de campo. É mais simples de identificar o erro. Então, o movimento de uma carga numa região de campo elétrico, imagina o seguinte, que eu coloque uma carga elétrica, solte uma carga elétrica positiva, uma região que tem um campo elétrico. Aqui eu não estou mostrando as placas, mas existe uma fonte de campo elétrico aqui que gera uma carga com carga positiva aqui, uma fonte, pode ser uma placa também com carga negativa aqui um campo elétrico uniforme, tá certo? Então, as partículas positivas, se nesse lado, porque a linha de campo sai do positivo e vai para o negativo. Se esse lado é positivo, a carga positiva vai ser repelida pelo positivo e atraída pelo negativo. Então, a tendência dela é seguir ao longo da linha de campo. Então, carga positiva segue ao longo da linha de campo. A negativa é repelido pelo negativo e atraído pelo positivo. Então, a tendência dela é seguir o caminho oposto, o caminho contrário da linha de campo, né? Então, a carga positiva ela vai experimentar uma força no mesmo sentido do campo elétrico e a carga negativa vai experimentar uma força no sentido oposto, no sentido contrário à linha de campo. Mais um exercício. A figura 11, né, a seguir, representa uma linha de força de um campo elétrico em um ponto P. Então, nesse ponto P aqui. No ponto P estão desenhados os vetores A, B, C, D e E. Suponha que colocamos em P uma partícula de carga elétrica, o quê? Positiva, muito pequena, de modo a não alterar a configuração desse campo elétrico, ou seja, uma carga de prova. A partícula vai sofrer a ação de uma força melhor representada pelo vetor. Vamos pensar. A primeira regrinha diz o quê? A primeira regrinha fala que o vetor campo elétrico é um vetor o quê? Tangente. Tangente quer dizer o quê? Se eu tenho uma reta, segue ao longo da reta. Se eu tenho uma curva, tende a seguir reto, né? Então, o vetor tangente seria qual? Seria A e C. Então, minhas duas possibilidades seriam A e C. A linha azul é o campo elétrico e os únicos vetores tangentes é A e C aqui. Aí vamos olhar o sinal, né? Ele fala aqui que a carga é uma partícula de carga o quê? Positiva muito pequena. A carga é positiva. Se é positiva, a tendência é seguir o caminho da linha de campo. Então, seria o vetor A. Se por acaso anunciar o processo que a carga era negativa, então a resposta seria quem? C.
como a partícula é uma partícula positiva, baseado na primeira regra, campo elétrico é tangente à linha de campo, e baseado também no sinal da partícula colocada, nós temos o vetor A como resposta. Então, a força experimentada será tangente ao ponto P e para cima. Então, por hoje é só.